Sejam todos muito bem-vindos ao canal Pensador Reformado. Hoje nós vamos falar sobre a visão reformada da Sagrada Escritura. Ao longo da história da humanidade, todas as religiões se manifestam muito parecidas. É sempre o homem que busca o seu Deus e procura agradar o seu Deus. Mas na nossa fé, a fé cristã é diferente. Deus, ele se revelou para o homem. Ele mostrou para o homem que havia uma separação e ele mesmo providenciou essa reunião entre ele e o homem. Daí surge a expressão religião, do latim religare. Deus religou aquilo que estava desligado pela inimizade entre Deus e o homem por causa da corrupção das ações nefastas da humanidade. Diante dessa inimizade, Deus não só foi em busca do homem, como ele também proveu os meios para finalizar essa inimizade e para resgatar o seu povo do meio da humanidade. Diz assim na Confissão de Fé de Westminster, capítulo 1, no primeiro artigo: ainda que a luz da natureza e as obras da criação e da providência de tal modo manifestem a bondade, a sabedoria e o poder de Deus, que os homens ficam inexcusáveis, contudo não são suficientes para dar aquele conhecimento de Deus e da sua verdade necessário para a salvação. Por isso, foi o Senhor servido em diversos tempos e diferentes modos revelar-se e declarar à sua igreja aquela sua vontade. E depois, para a melhor preservação e propagação da verdade, para o mais seguro estabelecimento e conforto da igreja contra a corrupção da carne e malícia de Satanás e do mundo, foi igualmente servido fazê-la escrever toda. E isto torna indispensável a Sagrada Escritura, tendo cessado aqueles antigos modos de revelar Deus, a sua vontade, ao seu povo. O que esse artigo da Confissão de Fé está querendo dizer é que Deus está manifesto nas obras da criação. Nós podemos ver na natureza a bondade, a sabedoria, a perfeição, a grandeza de Deus. Entretanto, esta revelação de Deus na natureza, ela é insuficiente para nós conhecermos a vontade dele, para nós conhecermos a ele e para a nossa salvação. Então, aprove a Deus ordenar que a sua palavra fosse escrita. Ele foi até o homem, ele buscou o homem e ordenou que a sua palavra fosse escrita para conhecermos a sua vontade e andarmos em obediência a ele mediante a sua palavra escrita. Nós podemos constatar isso na palavra de Deus no Salmo 19, versículos 1 a 4, que diz: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até aos confins do mundo. E também nós temos em Romanos, no capítulo 1, do versículo 18 a 20, a afirmação do apóstolo Paulo que diz: a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas,
tais homens são, por isso, indesculpáveis. Como vimos nos dois textos, no Salmo 19 e no capítulo 1 de Romanos, Deus está manifesto nas obras da sua criação. Essa criação ela é suficiente para manifestar a Deus e tornando por isso os homens indesculpáveis, porque o que de Deus se pode conhecer foi revelado na sua criação. Porém, a revelação de Deus ela não é suficiente para que o homem conheça a sua vontade, conheça a sua pessoa e se aproxime dele em uma relação pessoal com ele. Em segundo lugar, a Escritura é o padrão de obediência estabelecido por Deus. Nós vimos que, em primeiro lugar, Deus veio ao encontro do homem. Ele veio buscar o homem, ele veio resgatar o seu povo. E ele ordenou que a sua palavra fosse escrita para que nós pudéssemos ter um relacionamento com ele, que nós pudéssemos saber qual é a sua vontade e assim vivermos em harmonia e em obediência ao nosso Criador. Então, Deus criou, em segundo lugar, a Escritura para ser o padrão de obediência que ele estabeleceu para a sua igreja. Ainda no capítulo 1 da Confissão de Fé de Westminster, no artigo 4, diz o seguinte: a autoridade da Escritura Sagrada, razão pela qual deve ser crida e obedecida, não depende do testemunho de qualquer homem ou igreja, mas depende somente de Deus, que é o seu autor, tem, portanto, de ser recebida porque é a palavra de Deus. Nós vemos aqui neste artigo da Confissão de Fé que a Sagrada Escritura ela deve ser crida e obedecida porque é a palavra de Deus. E nós vemos aqui na Sagrada Escritura, no Salmo 119, versículo 11, que diz o seguinte: guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. E também está escrito: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Lá em João, no capítulo 14, versículo 15, Jesus diz: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Então, o padrão de obediência a Deus e de um relacionamento harmonioso com Deus é a obediência à sua palavra. Ela precisa ser crida e obedecida para que você tenha um relacionamento de paz com Deus. Também temos uma passagem que fica em 1 Tessalonicenses 2,13, que diz: outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, é que, tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual, com efeito, está operando eficazmente em vós, os que credes. Então nós vemos aqui que a palavra de Deus ela deve ser crida e obedecida, porque é a palavra de Deus. Em terceiro lugar, toda a Escritura aponta para o Deus Filho. Jesus foi o meio providenciado por Deus para que nós tivéssemos paz com Ele. E nós só temos paz com Deus por meio do seu Filho amado que morreu na cruz por nós. Então, toda a Escritura Sagrada converge em Jesus Cristo, na sua pessoa, na sua obra, na sua morte e na sua ressurreição. Na Confissão de Fé de Westminster, no capítulo 8, no artigo 1,
diz o seguinte: aprove a Deus, em seu eterno propósito, escolher e ordenar o Senhor Jesus, seu Filho unigênito, para ser o mediador entre Deus e o homem, o profeta, sacerdote e rei, cabeça e salvador de sua igreja, o herdeiro de todas as coisas e o juiz do mundo, e deu-lhe desde toda a eternidade um povo para ser sua semente e para no devido tempo ser por ele remido, chamado, justificado, santificado e glorificado. Nós podemos ver nesse artigo que aprove a Deus estabelecer o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo como mediador entre Deus e o homem, o único mediador entre Deus e o homem, o único capaz de fazer paz entre Deus e o homem. A respeito disso está escrito: este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. A palavra de Deus também diz: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. O Evangelho de João também diz que ele, Jesus, criou todas as coisas e que sem ele nada do que foi feito se fez. Toda a palavra de Deus, o Antigo e o Novo Testamentos, convergem em Cristo, no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em quarto lugar, o Novo Testamento é a plena revelação de Deus em Cristo, é a continuação da Sagrada Escritura que havia sido revelada no Antigo Testamento. Um texto que mostra que a igreja aguardava a revelação do Messias, do Filho de Deus, que resgataria a igreja, está em Deuteronômio, capítulo 18, versículo 15, que diz: o Senhor teu Deus te suscitará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, semelhante a mim, a ele ouvirás. E ainda está escrito lá em João capítulo 1, versículo 10 a 14. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. O apóstolo Pedro cita as epístolas do apóstolo Paulo como Sagrada Escritura, como uma continuação da Escritura Sagrada. E diz assim: e tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar acerca destes assuntos,
como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras para a própria destruição deles. Seguindo essa mentalidade do primeiro século, de considerar o texto apostólico como continuação da Sagrada Escritura, o apóstolo Paulo cita o Evangelho de Lucas como Escritura. Como está escrito: pois a Escritura declara: não amordaces o boi quando pisa o trigo, e ainda o trabalhador é digno de seu salário. Aqui o apóstolo Paulo está citando o Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 7, que diz: permanecei na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, porque digno é o trabalhador do seu salário. Não andeis a mudar de casa em casa. Observe que há uma conexão na mentalidade apostólica. Existia uma unidade que nós vemos no livro de Atos, que eles dizem que a igreja perseverava na doutrina dos apóstolos. Eles não tinham confronto doutrinário, eles tinham uma doutrina unificada, uma doutrina confessional. A igreja primitiva é confessional. A Sagrada Escritura mostra, desde o período levítico, que para haver unidade da fé é necessário que haja confessionalidade, para não haver atritos de opiniões e para que não entre heresias e falsas doutrinas no meio da igreja. Então vemos que o Novo Testamento é a plena revelação de Deus em Cristo e é a continuação da Sagrada Escritura para a edificação da igreja. Em quinto lugar, nós devemos crer e obedecer à palavra de Deus, porque a palavra de Deus, a Sagrada Escritura, é divina. A Sagrada Escritura é uma escritura divina. Como está escrito: em Deus, cuja palavra eu louvo, no Senhor, cuja palavra eu louvo, neste Deus ponho a minha confiança e nada temerei. Que me pode fazer o homem? Também está escrito: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Quando o apóstolo Paulo diz que toda a Escritura é inspirada por Deus, no original grego, ele está dizendo que a palavra é soprada por Deus. Ele usa uma expressão que faz um paralelo na criação do homem, quando Deus sopra nas narinas do homem e ele se torna alma vivente. Então, a palavra ela é soprada pelo Espírito Santo de Deus. Como diz também lá em Hebreus, no capítulo 4, no versículo 12, diz que a palavra de Deus é viva e eficaz. Quando Jesus confrontava o diabo no deserto, ele sempre respondia para o diabo: está escrito. Jesus combateu Satanás com a palavra de Deus. E Jesus derrotou Satanás com a palavra de Deus lá no deserto. Ele sempre dizia: está escrito. Nunca se esqueçam disso. Está escrito. Em sexto lugar, a Escritura Sagrada é a autoridade final para a nossa fé e prática. A palavra de Deus diz no que devemos crer, como devemos orar, como devemos adorar a Deus e como devemos agir. Ainda na Confissão de Fé, no capítulo 1, no artigo 10,
diz o seguinte: o juiz supremo pelo qual todas as controvérsias religiosas têm de ser determinadas e por quem serão examinados todos os decretos de concílios, todas as opiniões dos antigos escritores, todas as doutrinas de homens e opiniões particulares, o juiz supremo em cuja sentença nos devemos firmar não pode ser outro senão o Espírito Santo falando na Escritura. A autoridade da Sagrada Escritura está acima de qualquer homem, de qualquer pastor, de qualquer clérigo, de qualquer concílio, de qualquer igreja. Qualquer controvérsia religiosa, qualquer controvérsia de opinião precisa ser elucidada e está sujeita à autoridade da Sagrada Escritura. Jesus falou para os líderes religiosos da sua época. Respondeu-lhe Jesus: errais, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Sobre isso, o apóstolo Paulo também diz: porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus, ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. O homem de Deus, a igreja do Senhor Jesus Cristo, está sujeita à sua palavra, não à igreja, não a líderes religiosos, nem a concílios. E quando surge uma controvérsia sobre uma passagem da Escritura que parece obscura, como resolver essa questão da dificuldade de interpretação de um texto que às vezes gera alguma controvérsia? Então nós temos aqui ainda no capítulo 1, no artigo 9 da Confissão de Fé, que diz o seguinte: a regra infalível de interpretação da Escritura é a própria Escritura. Portanto, quando houver alguma questão acerca do genuíno e pleno sentido de qualquer texto da Escritura, sentido que não é múltiplo, mas único, a mesma deve ser estudada e elucidada por outros textos que falem mais claramente. Então, as controvérsias de textos que parecem mais obscuros, eles devem ser esclarecidos à luz de textos mais claros dentro da própria Escritura. O melhor intérprete para a palavra de Deus é a própria palavra de Deus. Em sétimo, a Sagrada Escritura é toda suficiente para dar ao homem o conhecimento de Deus. Nós não precisamos mais das antigas revelações de outrora para sabermos a vontade de Deus, porque Ele já revelou a sua vontade na sua palavra escrita. A Sagrada Escritura é a nossa única regra de fé e de prática. Podemos ver na Confissão de Fé, no capítulo 1, no artigo 6, que diz o seguinte: todo o conselho de Deus concernente a todas as coisas necessárias para a glória dele e para a salvação, fé e vida do homem, ou é expressamente declarado na Escritura, ou pode ser lógica e claramente deduzido dela. A Escritura nada se acrescentará em tempo algum, nem por novas revelações do Espírito, nem por tradições dos homens. Reconhecemos, entretanto, ser necessária a íntima iluminação do Espírito de Deus para a salvadora compreensão das coisas reveladas na palavra, e que há algumas circunstâncias quanto ao culto de Deus e ao governo da Igreja comum às ações e sociedades humanas, as quais têm de ser ordenadas pela luz da natureza e pela prudência cristã, segundo as regras gerais da palavra, que sempre devem ser observadas. Quanto a essa questão da única regra de fé e prática, Jesus diz o seguinte:
Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. E para enfatizar que nós não precisamos mais das velhas revelações e que devemos apenas obedecer à palavra de Deus revelada na Escritura, o apóstolo Paulo diz: mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. E anátema significa maldito. Na Sagrada Escritura, nós aprendemos como cultuar, no que devemos crer, como devemos orar, como devemos adorar, como devemos agir. Todas essas coisas estão reveladas na Sagrada Escritura. Se você quiser ouvir a voz de Deus, leia a Bíblia. Se você quiser ouvir a voz de Deus de maneira audível, leia a Bíblia em voz alta. Que o nosso Deus e Pai nos deixe tomados de encanto pela sua Sagrada Escritura. Que o Espírito Santo de Deus nos conduza em obediência e fé em Jesus Cristo, nosso Senhor.